Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal Insights de Direito, um canal que tem como objetivo compartilhar experiências e vários insights para você que é estudante de Direito, advogado recém-formado e também advogado já mais experiente na carreira. Meu nome é Patrícia Conde, sou advogada, professora de Direito e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com você 6 estratégias que eu adoto para ser mais produtivo na advocacia. Gostou? Então fica com a gente nesse vídeo e roda a vinheta. Eu não sei se você sabe, mas algumas pesquisas indicam que a advocacia é uma das profissões com maior recorrência de casos de burnout, de estresse excessivo. É claro, nós lidamos resolvendo ou prevenindo problemas dos nossos clientes e isso dá, sim, muito trabalho. A rotina da advocacia, principalmente da advocacia autônoma, em que, além de peticionar, de elaborar contratos, a gente também precisa fazer o financeiro, administrativo do nosso escritório, audiências, atender clientes, organizar toda a estrutura, os nossos processos internos, enfim. É muita coisa, né? Realmente a gente tem muitas atividades e aí chega um momento que parece que o nosso dia, né, que as horas do dia acabam ficando curtas por tanto de coisa que nós temos que fazer. É o momento em que boa parte dos advogados começa a se perguntar e começa a buscar formas de melhorar a produtividade para que o dia ele renda mais, para que a gente seja mais efetivo naquilo que fazemos, para poder também dedicar ali um pouco de tempo, um pouco mais de tempo para o nosso lazer, para as nossas outras atividades, para o momento com a família, enfim. Então, nesse vídeo, eu quero compartilhar com você algumas dicas que podem te ajudar a melhorar a sua produtividade na sua carreira, na profissão enquanto advogado e também enquanto estudante, enfim, para todas as áreas da vida. É claro que o mais importante é você se conhecer. Pode ser que alguma estratégia que eu utilize aqui não sirva para você. Pode ser que você tenha outras que não funcionaram para mim, mas que para você funcione. Cada um tem um jeito, cada um tem uma rotina, cada um tem uma forma de produzir mais, de realmente conseguir se concentrar e focar mais. Portanto, o mais importante, o primeiro de tudo é você se conhecer. É você procurar fazer testes no seu dia a dia e ver o que realmente funcionou e ir implementando. O que eu vou apresentar aqui são as estratégias que têm funcionado comigo e aqui no escritório, tá bom? Pegando aqui a minha colinha, a primeira delas é: faça listas que você consiga conferir. Aqui no escritório nós adotamos um modo de lista em que nós colocamos apenas aquilo que nós precisamos realizar na semana. E nós temos também um quadro, uma lista com aquilo que nós precisamos realizar ao longo do mês. Então nós temos o que precisamos realizar ao longo do mês, nós pegamos esses elementos e dividimos em listas semanais. Essas listas semanais, elas contêm não apenas o que nós precisamos fazer, mas a data estimada, se isso foi efetivamente feito ou não, e à frente o motivo pelo qual não foi feito. Isso tem ajudado muito na nossa produtividade, porque é uma lista um pouco diferente de simplesmente colocar ali várias coisas que a gente precisa fazer e ir ticando. Se você tem um pouco de ansiedade, às vezes você ter uma lista muito extensa, sem definir o que você vai fazer em cada dia, pode gerar até um pouco de desespero. Então a gente separa por semanas, separamos por prioridades e vamos cumprindo. E aí, ter ali à frente o motivo pelo qual alguma tarefa não foi cumprida ajuda a gente a identificar quais são os gargalos, ou seja, o que é que tem prejudicado a minha produtividade? Por que eu não cumpri essa tarefa? Porque eu passei muito tempo atendendo o cliente, porque eu passei muito tempo resolvendo problema no telefone, porque surgiu uma demanda urgente, e perceber o que tem nos atrapalhado de cumprir as tarefas, aquela lista de tarefas da semana, ajuda a resolver esses gargalos, a resolver esses problemas para a gente conseguir ser mais produtivo. Então, fazer listas que você possa conferir, identificar o motivo pelo qual alguma coisa não foi cumprida, ajuda muito na produtividade. A segunda estratégia, que está alinhada com essa primeira, é cronometrar o tempo que você leva para cada atividade. Às vezes a gente fica com a sensação de que a gente não fez nada que tinha para fazer no dia, mas na verdade nós colocamos a agenda muito apertada para a quantidade de coisas que nós tínhamos que fazer. E aí a gente fica ali preocupado que já era hora de começar outra coisa, mas não terminou a tarefa anterior. Na maioria das vezes, a gente leva muito mais tempo para fazer uma tarefa do que a gente imagina. E eu comecei a perceber isso justamente quando eu comecei a cronometrar a minha tarefa. Além disso, quando você cronometra a tarefa, você sabe que o ponteiro está ali rodando.
Então, para você ter realmente uma noção efetiva de quanto tempo você gastou fazendo aquilo, você não pode ficar parando no meio, certo? Isso também ajuda a focar. Eu quero ver quanto tempo eu levo para fazer essa tarefa. Então, eu ligo meu cronômetro e vou desligar quando eu terminar, ou quando eu determinar ali que eu vou parar na metade, por exemplo, para continuar o restante no outro dia. Então, cronometrar também ajuda na produtividade, porque vai te ajudar a saber, em média, quanto tempo você leva para fazer cada coisa e organizar a sua agenda de uma maneira mais efetiva, para você não ter que interromper ali o seu raciocínio no meio porque você calculou mal o tempo que você ia levar para concluir aquilo. Além disso, aí vai uma dica bônus, cronometrar ajuda também na definição do valor dos seus honorários. Se você calcula os honorários mais ou menos aí com base na hora que você vai despender para fazer cada coisa, você saber certinho o tempo que você gasta também te ajuda a definir melhor quanto que você precisa cobrar pelos seus serviços. A terceira estratégia é dividir a sua rotina em blocos. Para mim, uma das coisas que atrapalha muito a minha produtividade é ter que ficar mudando a minha mente de uma atividade para outra. Ou seja, eu estou peticionando, de repente eu tenho que parar para pagar uma conta do escritório, aí daqui a pouco eu tenho que voltar para responder uma mensagem e depois eu vou voltar para peticionar. São coisas que atrapalham, a gente gasta energia e despende tempo para fazer a nossa mente virar a chavezinha daquilo que a gente está fazendo e realmente focar no que está sendo feito. Então, dividir a rotina em blocos ajuda o nosso cérebro a avançar ali na produtividade com relação a um ponto específico. Então, por exemplo, eu gosto de marcar todas as reuniões, várias reuniões, num período só. Eu sempre procuro marcar todas na quarta-feira de manhã, por exemplo. Ou então, separar o bloco que é de organização para segunda-feira no período da manhã. Segunda-feira no período da manhã nós temos uma reunião aqui no escritório, que a gente alinha as coisas da semana. Terminando isso, eu já mando as mensagens que eu tenho que mandar, confiro as publicações que eu não tinha visto na sexta-feira. Então, você ir fazendo essa organização em blocos, olha, nesse período eu não vou marcar nada, porque eu vou sentar, vou focar e vou peticionar. Também vai ajudando na produtividade. E aí, uma dica com relação a essa organização em blocos, envolve também você procurar não marcar compromissos, não marcar reuniões no meio de um período, por exemplo, no meio da manhã ou no meio da tarde. Porque aí você acaba ficando com espaços de tempo muito curto ali, de quando você chega e próximo da hora do almoço. Então, por exemplo, se eu chego no escritório sempre às 8, eu procuro marcar as reuniões ou às 8h30 da manhã ou às 11 da manhã. Porque a reunião terminando 9h30, eu tenho o resto da manhã para focar em outras coisas. Ou se a reunião é às 11, eu tenho todo esse início da manhã para ficar focado numa coisa específica. Agora, se a reunião ela é bem no meio, você acaba não conseguindo desenvolver nada muito profundo, nem antes, nem depois. E aí o seu tempo passa sem que você tenha produzido o que você queria efetivamente produzir. Uma outra estratégia aqui na minha colinha, e essa, gente, eu acho que talvez seja uma das mais difíceis para a maioria das pessoas, que é deixe o seu celular de lado. Sim, deixe o seu celular de lado quando você precisa focar. É muito ruim quando você está numa reunião ou quando você está peticionando e aí você está ali focado, concentrado naquilo que está acontecendo, o celular vibra, você olha, é uma mensagem de um cliente que você sabe que às vezes você precisa entregar alguma coisa, que você precisa responder, ou você já fica ansioso, curioso, querendo logo saber o que é que está acontecendo, resolver aquilo, aí você para, interrompe todo o seu raciocínio, o raciocínio que já estava formado, que já estava pronto na sua mente, naquele documento que você estava elaborando, para começar a pensar, entender o que o seu cliente está falando, lembrar do caso dele, responder ele, para depois que você responder, você voltar e ter que reconstruir todo o seu raciocínio. Veja, nisso você já perdeu um tempão. E, meu querido, se tem uma coisa que você precisa ter em mente teu cliente não vai morrer de esperar uma horinha até você terminar tudo isso, para então você ver a mensagem dele, tá? Se for urgente, disponibilize outros meios, como às vezes um telefone fixo, enfim. Mas deixa o celular de lado. Eu gosto de deixar no modo avião. Aqui no escritório nós temos o telefone fixo, a maioria dos clientes conversam com a gente pelo WhatsApp, e eu aviso, eu digo, olha, o que for urgente, liga no fixo, senão eu vou ficar aqui concentrada, focada, sem olhar o meu celular. Eu coloco ele no modo avião e eu volto só realmente quando eu vou fazer uma pausa ou quando eu termino aquilo que eu tinha me programado para fazer. É difícil? É difícil. A gente fica ali com o celular o tempo todo do lado, mas você consegue sim, eu tenho certeza, e você vai ver o quanto que isso vai ajudar também na sua produtividade.
A última estratégia, que na verdade é meio que 2 em 1, é você deixar as informações e os documentos e elementos padrão, né, padrões que você usa, já organizados. Como assim? Já aconteceu com você de você ter que fazer uma procuração ou uma petição e você ter que buscar lá em documentos anteriores, poxa, quais que são os dados pessoais dessa pessoa para eu colocar aqui? Ah, eu vou emitir uma nota, nossa, eu tenho que procurar lá no meu computador, lá nas minhas pastas, achar um documento que tenha o nome, CPF, e-mail, que tenha tudo que eu preciso, para daí eu colocar na nota. Se você já tem todas essas informações reunidas num lugar de forma sistemática, isso ajuda. Aqui no escritório nós temos um software de gestão em que a gente faz o cadastro do cliente. Então, a gente procura deixar esse cadastro o mais completo possível, dentro, claro, da LGPD, daquilo que é efetivamente necessário aqui para o uso no escritório, para a prestação dos nossos serviços, mas ter ali as informações. Ah, alguém do financeiro precisa emitir a nota? Acessa, tem ali todos os dados. Ah, alguém vai fazer uma petição, vai fazer uma procuração? Tem todos os dados ali. Para evitar aquela situação de fulano, cadê os dados do cliente tal? Poxa, deixa eu ver aqui no meu computador se eu acho um documento, eu te envio para daí ele pegar do documento, colocar no outro. Às vezes não dá para copiar e colar, precisa digitar, tudo isso leva um tempão. Então, ter os documentos já organizados, os arquivos, assim que você receber, você já colocar, já nomear certinho o que é, deixar tudo isso separado em pastas, deixar isso na nuvem para não correr o risco de perder e deixar também modelos de contratos de petições. Às vezes você faz uma petição legal, um contrato legal, você pensa, poxa, esse aqui ficou bom, gostei desse meu trabalho. Salva numa pasta modelo de petição inicial de uso capião, para você ter ali. Porque às vezes você vai fazer um outro caso na sequência e pensa, nossa, mas eu já fiz isso, já teve uma petição dessa que ficou legal, mas eu não lembro de qual cliente foi, e você perde um tempão procurando. E se você tivesse salvo aquilo, deixado aquilo separadinho como um modelo, como uma inspiração, teria ficado muito mais fácil para você encontrar. E tudo isso poupa tempo. São esses 5 minutinhos, 10 minutinhos, 15 minutinhos perdidos que a gente leva com coisas que não precisariam se nós tivéssemos nos organizado, que vão fazendo com que a gente tenha essa sensação de que a gente não está sendo produtivo. Na verdade, muitas vezes nós somos produtivos, mas a gente acaba despendendo tempo por essas questões de falta de organização. E aí, alguns desses erros você comete, algum desses erros que eu mencionei, ou algumas dessas estratégias você já adota no seu escritório ou na sua advocacia? Conta para mim aqui nos comentários. Eu realmente espero que esse vídeo tenha te ajudado, porque eu percebo que a produtividade é algo que é um desafio para todo advogado. Espero então ter contribuído um pouquinho mais para a sua produtividade aí na sua advocacia. Se você achou interessante, não esquece de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com outros advogados, com outros colegas, estudantes também, e se inscrever aqui no canal para ter conteúdo toda semana para te ajudar aí na sua carreira, na sua advocacia. Muito obrigada e até o próximo vídeo.